Olá, sexto ano, espero que vocês estejam bem. Agora nós vamos começar então o nosso livro 3, beleza? Então a gente viu nas últimas aulas então as propriedades da matéria, o que seria matéria, certo? Agora a gente vai ver as propriedades gerais, de uma forma geral da matéria, tá bom? Então relembrando que matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Então tudo que tem massa, certo? Que é composto de algo e ocupa um lugar no espaço, seja no nosso planeta, fora do nosso planeta, tudo que está ocupando um lugar, eu posso dizer que é feito de matéria, é composto de matéria, certo? O que seria o corpo? O corpo é uma porção delimitada de matéria, é onde eu consigo visualizar onde começa, onde termina, qual é o tamanho dessa matéria. Então, aí eu chamo de corpo, certo? Objeto é um corpo com uma forma específica e serve para algum uso, certo? Então, ele tem alguma funcionalidade, ele tem alguma função. Aí eu chamo de objeto. Vamos ver um exemplo? Olha só. A figura A aqui, ela vai me mostrar uma matéria que, no caso, é a madeira, certo? Que vem lá dos troncos das árvores. Então, a madeira é uma matéria, certo? Quando essa madeira, esse tronco da árvore é cortado, é delimitado, um tamanho, uma dimensão, aí então eu chamo de corpo, tá? Então essa madeira aqui, ó, essa viga de madeira que é chamado, né, é um corpo, certo? Mas ele ainda não tem uma utilidade prática no nosso dia a dia, certo? Só que com esse corpo de madeira, que é composto da matéria madeira, ele pode ser usado em várias coisas, como por exemplo na construção de cadeiras, né, de poltronas, de bancos e muitas outras coisas, muitas outras utilidades que a madeira tem. Quando, por exemplo, tem uma cadeira que é feita de madeira, aí eu chamo essa cadeira de objeto, certo? Então, a diferença entre matéria, corpo e objeto é o que eu visualizo, para que eu uso, certo? Mas é composto, todas essas três figuras aqui, ela é composta de matéria, ou seja, de madeira, certo? Qual é a diferença entre massa e peso? Porque sim, tem uma diferença, tá? Por exemplo, nós aqui no planeta Terra, nós temos nosso corpo é composto de massa, certo? Composto de tecidos, de órgãos, pele, cabelo, olho, cílios, tudo isso é matéria, é o que compõe a nossa massa, é o que faz nós temos o nosso formato, somos seres vivos, temos massa, somos compostos de massa. Mas o nosso peso aqui na Terra, no planeta Terra, é um. Se a gente for lá para a Lua, o nosso peso vai ser outro. Mas a nossa massa vai continuar a mesma, nós vamos continuar sendo seres humanos, compostos de órgãos, de pele, cabelo, olhos, enfim, a nossa massa vai ser a mesma. O que vai mudar é o peso. Por quê? Porque o peso ele leva em consideração a massa mais a gravidade, que é aquela força que vai puxar, atrair os corpos uns ao outro. Então, no caso aqui no planeta Terra, nossos corpos são atraídos para o centro da Terra, porque a nosso planeta Terra, no centro dele, quando a gente viu as camadas internas do planeta, a gente viu que tem muita massa ali dentro. E quanto mais massa tiver, mais atração tem dos corpos, certo? Então, por isso nós somos atraídos para o centro do nosso planeta, por isso que nós não saímos flutuando por aí. É o que acontece na Lua, por exemplo, porque na Lua não tem essas camadas internas com tanta massa. Então, a atração gravitacional dos corpos para a Lua é muito pouca, é muito fraca. Então, por isso que quando o astronauta vai lá para a Lua, ele fica flutuando, ele não consegue, porque não tem força suficiente para ser puxado ali no solo e fixado no solo da Lua, certo? Então, a massa e o peso têm essa diferença. Tá? Então, vamos ler aqui esse quadrinho que tem no livro de vocês, ele dá uma resumida nisso que eu acabei de falar, tá? Enquanto a massa diz respeito à quantidade de matéria presente em um corpo, ou
ou seja, do que nós somos feitos, como eu falei no meu exemplo. O peso corresponde à força de atração que um corpo exerce sobre o outro. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a atração que ele exercerá sobre outros corpos, como por exemplo o planeta Terra, né? Quanto maior for a massa do planeta Terra é muito maior do que a da Lua. Então isso faz com que a atração que vai exercer sobre os corpos, sobre tudo que está aqui na superfície da Terra, seja maior. Por isso dizemos que massa e peso são conceitos bem diferentes, mas muito interligados. Então, um depende do outro, estão relacionados, mas eles são conceitos diferentes, certo? Para gente saber quanta massa tem determinado corpo, qual é o peso, a gente usa medidas, a gente precisa mensurar isso, para a gente quantificar isso, essa quantidade de matéria que existe em determinado corpo, ou massa ou peso, certo? Então, nós seguimos o Sistema Internacional de Unidades. Tá? Que é um sistema que em qualquer lugar do planeta que a gente for, a gente consegue dizer quanto de matéria tem determinado corpo, em qualquer língua, em qualquer lugar do planeta, e de qualquer objeto que eu esteja falando, eu consigo mensurar isso, certo? Então, por isso que é um sistema internacional, porque vale em qualquer lugar do mundo, tá? Nosso planeta. Por exemplo, as medidas mais comuns que utilizamos é a grama, né, que é representado por esse G minúsculo, a tonelada, que é representado por esse T minúsculo, miligrama, que é representado por esse M e G minúsculo, e o quilograma, que é representado pelo KG minúsculo, certo? Então, essas são as medidas mais comuns que são utilizadas para medir o quanto de matéria tem em determinado corpo, certo? Então, agora, a gente tem que prestar bastante atenção, ficar ligado nesses conceitos. Por isso que é importante a gente entender, porque eu posso estar falando de massa, eu posso estar falando de peso, eu posso estar falando de volume, que a gente vai ver adiante esses conceitos também. Então, primeira coisa, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento sobre a inércia. O que seria essa inércia? Inércia é quando algo está parado, certo? Esse conceito também é uma propriedade da matéria e é um conceito que um cara bem conhecido, que o nome dele é Isaac Newton, ele foi um importante estudioso, um importante cientista que descobriu muitas coisas na história, principalmente na ciência. Tá? Então, nas várias áreas da ciência, tanto na biologia, na química, na física, na ciência como um todo, ele fez grandes descobertas. Foi uma das primeiras pessoas a descobrir coisas muito importantes que até então ninguém sabia explicar. Então, o Isaac Newton, ele chegou explicando, e uma das maiores explicações dele, que ficou mais conhecida, porque realmente ele foi a primeira pessoa a pensar nisso e explicar como acontece isso, é o conceito da inércia. Tá? O que seria essa inércia? O que o Isaac Newton disse sobre a inércia? Que todo corpo mantém seu estado inicial de repouso ou de movimento até que uma força externa a ele modifique esse estado. O que isso quer dizer? Que se eu estou parada, eu preciso de uma força externa para que eu me movimente. Se não tiver essa força externa, eu vou continuar parada. O contrário também vale. Se tem uma coisa em movimento, ele vai continuar em movimento, a não ser que algo pare, uma força externa pare esse objeto, e se não tiver essa força, ele vai continuar em movimento. Então é isso, inércia é isso, tá? Se algo está em movimento, ele vai continuar em movimento, até que algo externamente a ele pare. E algo vai ficar parado e vai continuar parado, a não ser que algo externo movimente esse objeto. Ok? Inércia é isso. Então, a gente pode usar como exemplo o carrinho do supermercado. Né? Todo mundo já empurrou, já brincou até talvez no mercado com o carrinho do supermercado. Então, é um exemplo bom para a gente tentar entender melhor como é que funciona essa questão da inércia. O carrinho, ele fica lá paradinho. Certo? No mercado, com vários carrinhos um atrás do outro, e fica lá paradinho. Ele tem rodinhas ali embaixo, certo? E tem um lugar ali em cima que você pega para empurrar. Esse empurrar seria a força externa para aquele objeto. O objeto seria o carrinho
certo? E ele está parado. Se a gente não for ali e empurrar esse carrinho, ele vai continuar parado. Então, nós seríamos a força externa mudando o estado inicial daquele objeto, certo? E enquanto a gente estiver ainda empurrando, fazendo força para empurrar esse carrinho, ele vai continuar se movimentando. Ele só vai parar se a gente parar de empurrar ele. Então, quando a gente para de empurrar esse carrinho, parar de forçar com que ele se movimente, ele vai parar. E assim ele vai ficar parado. Então é isso, inércia é isso, tá? Se o carrinho tá parado, não tem nada empurrando ele, vai continuar parado. Se eu estiver empurrando esse carrinho, ele vai continuar em movimento até eu parar de empurrar. Então, isso é inércia, certo? Então, a gente pode dar vários exemplos no nosso cotidiano onde isso ocorre, certo? Por exemplo, quando a gente está escrevendo, a gente pega uma caneta para escrever. A caneta está paradinha? Se a gente pega ela e começa a escrever, ela vai estar em movimento. Quando a gente para de escrever, ela para, tá? Inércia. Como, por exemplo, na academia, quando esses pezinhos que pega, o pezinho vai estar parado também. Se eu pegar ele e fazer o exercício, ele vai estar em movimento. E quando eu deixo parar de movimentar, ele vai ficar parado. Qual é a diferença? Né? Tem algumas diferenças dependendo do objeto, depende do objeto. Ah, mas o quanto de força? Será que a mesma força que eu faço para pegar uma caneta é a mesma força que eu vou utilizar para movimentar esse pezinho da academia? Não. Por quê? Eu vou precisar de muito mais força para movimentar esse objeto aqui, que é o pezinho da academia. Porque o peso dele é maior, a massa dele é maior e, consequentemente, o peso também. Então, também a força com que eu vou aplicar nesse objeto também tem que ser maior, senão eu não consigo levantar o pezinho, tá? Então, a força e a massa do objeto, elas também estão muito relacionadas, tá? Então, quanto maior a massa, mais força eu vou ter que fazer para tirar aquele objeto no estado de inércia, certo? Ficou claro, então? Então, todo objeto, ele tem uma massa. Quanto maior essa massa, maior vai ser a força que eu vou ter que aplicar naquele objeto para movimentá-lo ou para pará-lo, né? Se ele estiver em movimento, esse objeto estiver em movimento, eu vou ter que aplicar uma força maior também nele para fazer com que ele pare, né? Mude o estado dele, se estiver em movimento para parar, se estiver parado para colocar em movimento, beleza? Então isso é inércia. Tem outras propriedades também importantes, gerais, né? Propriedades gerais importantes da matéria. Tem muitas propriedades específicas também da matéria que a gente vai ver depois na próxima aula, tá? Mas agora, uma forma geral, de todas as matérias, ela tem essas propriedades. Que seria, por exemplo, o volume. O volume é uma propriedade bem importante da matéria, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, como tá na imagem, tem dois beckers, que chamam esse copinho de vidro aqui de laboratório, que tem essas medidas aqui, se chama beckers. Tem dois beckers aqui. Um becker tá com um líquido, água, provavelmente, né? 400 ml, tá? ml é uma medida muito usada em volume. Litro, que é representado com um L maiúsculo, e o mililitro, que é representado por um M minúsculo e o L maiúsculo de litro, tá? Aqui nesse becker eu tenho 1000 ml, que equivale a 1 litro, tá? Em 1 litro eu tenho 1000 ml, beleza? Então, aqui nesse frasco eu tenho 400 ml de água, certo? Que está medindo aqui. Tá? Aqui é 400, aqui é 500, aqui é 600, 700, de 100 em 100 ml, que tem essa medida desse beck, ok? Então, aqui nesse primeiro frasco eu tenho 400 ml de líquido. Nesse outro frasco, é o mesmo frasco, na verdade, só que estão vendo aqui do lado tem uma pedrinha? Foi colocada essa pedrinha dentro desse frasco. E olha como ficou depois. Ele aumentou 100 ml, foi para 500 ml esse líquido. O que será que aconteceu aqui? Aconteceu a mudança de volume, aumentou o volume.
Por quê? Porque foi adicionado mais uma matéria aqui nesse líquido. Então, aqui nesse becker já tinha matéria líquida, né, que no caso é a água, e foi adicionado mais matéria aqui dentro ainda. Então, lembram lá do conceito de matéria, de massa? Que é tudo que ocupa lugar no espaço. A pedrinha, ela vai ocupar um lugar aqui dentro desse espaço, não vai? Então, isso vai fazer com que o volume também aumente, porque tem dois corpos ali dentro agora, a água e a pedra, certo? Então, como eu vou saber qual é a massa da pedra? Qual é o volume que a pedra vai ocupar dentro desse becker? É só eu ver. Antes da pedra entrar nesse becker, tinha quantos ml de água? 400. Eu coloquei a pedrinha aqui dentro, foi para quanto? 500 ml. Ou seja, o espaço que aquela pedra ocupa neste volume aqui é 100 ml. Então, eu posso dizer que o volume da pedra é de 100 ml. Ok? Outra propriedade importante também da matéria é a compressibilidade. É uma palavrinha difícil, mas não é tão difícil de entender como funciona. Como, por exemplo, numa seringa, tá? Se aqui, por exemplo, está representando partículas de ar. Tem ar dentro da seringa, certo? Se eu colocar a mão aqui nesse espaço, no êmbolo, que é chamado, essa parte que entra e sai da seringa, chamada de êmbolo. Se eu apertar esse êmbolo aqui, eu vou comprimir essas partículazinhas aqui de ar que tem dentro, certo? Ar tem massa porque ar ocupa espaço, certo? Então, vamos lembrar lá dos conceitos. Então, quando eu aperto o êmbolo, essas partículas aqui, ó, percebem aqui na figura A e aqui na figura B? Essas partículas, elas vão ficando mais próximas umas das outras. Essas partículas do ar são representadas por essas bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas estão mais afastadas umas das outras. Mas quando eu aperto o êmbolo, eu forço, eu obrigo essas partículas a se aproximarem. E elas então diminuem de volume. Então, o volume aqui está representado, no caso, por esse círculo azul, ó. O volume que essas partículas de ar estão ocupando dentro dessa seringa é maior. Se eu empurro o êmbolo, se eu comprimo esse êmbolo, essas partículas vão ficar mais próximas umas das outras e o volume que ela vai ocupar, ou seja, o espaço que ela vai ocupar dentro da seringa, vai ser menor. Então, isso eu chamo de compressibilidade. É quando eu consigo comprimir, é quando eu consigo diminuir o espaço das partículas daquela matéria. A matéria aqui, no caso, é o ar. Beleza? Outras duas propriedades importantes da matéria, tá? É a divisibilidade. Então, a matéria, ela consegue, ao mesmo tempo que eu consigo juntar a matéria, como no caso da compressibilidade, eu tenho a divisibilidade, que é o inverso, é o contrário, quando eu consigo dividir, eu consigo separar a matéria uma da outra. Como, por exemplo, o concreto aqui, ó, no chão, que é usado para calçadas, enfim. O cimento, ele é matéria, ele está ocupando, ele tem massa e ele ocupa lugar aqui no espaço, certo? Para fazer o cimento, eu tenho que misturar água, areia e eu comprimo tudo isso e eu formo então o cimento. Mas se eu preciso tirar essa calçada dali, não quero mais essa calçada, o que é feito? Tem essa máquina aqui que é utilizada para quebrar esse cimento e ela consegue dividir essa matéria, ou seja, vai quebrando mesmo a matéria e ela vai se dividindo, certo? Então a matéria ela também tem essa propriedade de se dividir, ao mesmo tempo que ela pode também ser comprimida, ou seja, colocar essa matéria junta, eu também consigo dividir e separar essa matéria. Essa propriedade é bem importante. É chamada de divisibilidade, de dividir essa matéria, certo? E temos também a impenetrabilidade. É uma palavrinha complicada, mas olha só, pensa comigo. Algo que seja impenetrável. Por exemplo, aqui ó, tem um iceberg, que é essa pedra de gelo bem grande, gigantesca, que tem nos oceanos, lá nos polos principalmente, né?
E o que são essas pedras de gelo? Nada mais são do que a própria água, só que congelada, certo? Então, o iceberg, ele é a própria água, só que o estado físico dele está diferente. Então, aqui em volta, o estado físico da água está no estado líquido. E o iceberg está no estado sólido, tá? Mas quando ele está no estado sólido, esse bloco de gelo bem grande, ele deixou de ser água? Não, ele continua sendo água. Só que ele está no estado físico diferente, o formato dele, a forma desse objeto está diferente. Então, o que quer dizer impenetrabilidade? Quer dizer o seguinte, por exemplo aqui, se esse gelo começar a derreter, será que ele vai ocupar mais espaço no oceano? Não. Por quê? Porque ele já está ocupando o espaço aqui dessa forma, nesse formato que ele está. Então, se ele derreter, ele vai ocupar exatamente o mesmo espaço. Porque não vai surgir matéria de outro lugar para cá. É essa própria matéria aqui que vai mudar o estado físico dela mesmo, tá? Então, ela vai ocupar o mesmo espaço. Então, por hoje é isso, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês podem anotar as dúvidas de vocês no caderno para a gente tirar nosso próximo encontro ao vivo, beleza? O importante é não ficar com dúvida, tá bem? Até mais, pessoal! Tchau, tchau!